Prezado irmão, prezada irmã, a paz do Senhor. Quero, neste momento de reflexão e de fé, convidar a você para meditar comigo a respeito de uma palavra linda e muito sábia de Jesus, quando ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Quero meditar com você sobre esta palavra, exatamente para você poder entender, poder compreender e, ao mesmo tempo, usar esta frase como um grande exemplo, como uma grande lição. Olha, vamos começar em nosso lar. Como que você age no seu lar? Você é daquela pessoa que espera tudo na mão? Não move uma folha de papel? Espera que as pessoas fazem tudo por você? Ou você é aquela pessoa que colabora? Se é um pai, colabora com os filhos, com a esposa. Se é um filho, colabora com o pai, com a mãe, com os irmãos. Se é uma esposa, colabora com o filho, colabora com o marido, para que todas as coisas fluem e tudo dê certo, um colaborando com o outro. Às vezes existem lares que não é assim. O filho ou a filha não se quer ajudar a mãe a limpar uma casa, a limpar um banheiro, a lavar uma louça. Não é assim? Às vezes é os pais, os maridos, que pelo fato de ter trabalhado durante o dia todo, fora, às vezes um serviço até um pouco pesado, então ele acha: eu já fiz a minha parte. Chega em casa, ele cruza os braços, não cuida de uma criança, não lava uma louça para a esposa, e assim por diante. Se é esposa, muitas vezes não quer ir no banco fazer um trabalho de banco, não quer, quem sabe, ir pagar uma conta, fazer uma compra, porque diz: eu já fico o dia todo em casa, cuidando das crianças, cuidando dos meus afazeres. Olha, se nós for pensar, como eu disse, eu vim para servir e não para ser servido. Se nós pensar seriamente neste assunto, nós iremos esquecer de nós, iremos fazer tudo para facilitar o trabalho do outro. Até as crianças, mocinhos, mocinhas, irão fazer tudo para facilitar o trabalho do outro. Olha, Jesus veio como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pelo poder, pela posição dele, era para as pessoas carregá-lo nos braços, colocar comida em sua boca, lavar os seus pés constantemente, porque ele veio como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele veio para dar a vida para nós. Mas, mesmo assim, quantas pessoas que, ao invés de facilitar o ministério de Jesus, atrapalharam como uma pedra de tropeço. Mas não é só nos lares que acontece isso.
Às vezes na igreja também. Às vezes é um conjunto coral. Os coralistas, os músicos, ao invés de colaborar e ajudar o regente, não ajuda, mas muitas vezes procura atrapalhar, colocando muitas vezes obstáculo em seu caminho. Assim também se dá com o regente. Muitas vezes, ao invés de ser compassivo, humilde, manso, brando, sereno, pacífico, não. Ele acha que ele é o dono da verdade, o dono do coral, o dono da igreja. E não é assim, meu querido irmão e minha querida irmã. Precisa ter paciência e lembrar dessas palavras. Eu vim para servir e não para ser servido. Eu não quero que os coristas me sirvam, mas eu estou aqui para servir vocês. Um pai, eu não vim para ser servido, mas eu estou aqui para servir a esposa, a minha casa, o meu lar, servir os meus filhos. A esposa, a mesma coisa. Eu sou uma esposa, eu sou uma mãe, e eu vim para servir o meu lar e não para ser servida. E os filhos, a mesma coisa. Eu vim para servir e não para ser servido. Se todos pensassem assim, como seria bom, né, irmão? Né, irmã? Seria maravilhoso, não é mesmo? Seria aquela união mútua e Deus poderia abençoar muito mais a nossa igreja, abençoar os lares. Quantas vezes no trabalho também, as pessoas, ao invés de ajudar o seu amigo, ser humilde, colaborar com o outro, não. Muitas vezes com falta de educação, com falta de respeito, muitas vezes atrapalha o serviço do outro. Se alguém está trabalhando em um escritório, em uma oficina, ao invés de chegar com silêncio, educadamente, muitas vezes chegam com estupidez, muitas vezes com brutalidade, atrapalhando e tirando a paz daquele ambiente. Nós precisamos saber, eu vim para servir e não para ser servido. Quantas pessoas que numa fábrica, numa indústria, em um trabalho qualquer, acha que ele é o maior e que os outros precisam curvar-se diante dele. Não tem uma palavra de auxílio ao próximo, como costuma dizer, uma palavra de apoio moral. Mas, se ele puder destruir o trabalho do outro, se ele puder prejudicar o trabalho do outro, ele faz de tudo para que isso aconteça. Meu querido irmão, minha querida irmã, não pode ser assim. E nós precisamos ter paciência com estas pessoas. Porque às vezes alguém pode pensar e pode dizer: como que fulano de tal é tão grosseiro, é ríspido, é mal criado, mal educado? Não pode ser assim. Eu vou lá perguntar para ele, eu vou lá falar para ele. Não pode. Precisamos orar por ele, porque ele não está enquadrado nesta frase tão linda: eu vim para servir e não para ser servido. Guarde essas palavras no seu coração, meu querido irmão e minha querida irmã. Procure colaborar com todos que estiverem ao seu redor, mesmo que não seja apostólico, mesmo que não seja da sua família. Coloca em mente, seja humilde, seja prestativo, seja solidário para ajudar a quem quer que seja, que precise da sua ajuda, do seu trabalho, da sua colaboração. Eu deixo essas palavras em vosso coração e desejo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possa te dar cada vez mais entendimento e sabedoria e ajudar para que você se santifique, cresça espiritualmente e poderá um dia contemplar a face do nosso Deus. Fique com Deus, fique na paz do Senhor e até a nossa próxima oportunidade. Deus vos abençoe.